Olá, terceiro ano! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos estudados no módulo 3. Então, tivemos o capítulo 5, as profissões em diferentes épocas, e o capítulo 6. Primeiro, nesse capítulo 5, o que nós estudamos nele? O que estudei? Temos lá no nosso livro. Neste capítulo, conhecemos algumas profissões do presente e também do passado. Vamos relembrar o que estudamos. Olha só, nesse primeiro aqui, no verdinho. Com as novas tecnologias e as mudanças na sociedade, surgiram muitas profissões nos últimos anos. No laranjadinho. Existem profissões específicas da cidade e do campo. No amarelinho. Os povos indígenas têm uma relação diferente com o trabalho. Eles não trabalham para acumular riquezas, mas apenas o suficiente para viver bem. E no nosso último azulzinho, muitas profissões passaram por transformações ao longo dos anos. Algumas desapareceram e outras foram criadas recentemente. Então, o que nós podemos concluir em relação a esse capítulo? Existiram muitas profissões no passado que hoje em dia deixaram de existir. Também por causa do surgimento das tecnologias, algumas profissões pararam de ter a necessidade de existir devido a esse avanço tecnológico. Algumas profissões surgiram devido à necessidade atual das pessoas, da sociedade. E em relação aos indígenas, o que nós aprendemos? Eles trabalham para sobreviver, não para acumular riquezas. Eles trabalham e pegam da natureza apenas o que eles precisam no seu dia a dia. O nosso outro capítulo, estudado no módulo 3, é o trabalho e trabalhadores nos dias de hoje. O que nós estudamos nesse capítulo? Vamos lá. Neste capítulo, conhecemos alguns direitos trabalhistas e vimos que esses direitos foram alcançados por meio da luta de muitos trabalhadores no decorrer dos anos. Reveja alguns temas. Então, nesse capítulo, gente, nós entendemos que os trabalhadores vieram conquistando seus direitos ao longo dos anos e eles tiveram uma luta bem difícil para conquistar esses direitos. Vamos ver alguns? O que nosso capítulo nos diz em relação a isso. Direitos trabalhistas como salário mínimo e férias remuneradas foram conquistados por meio da luta de muitas pessoas ao longo dos anos. O registro na carteira de trabalho garante muitos direitos ao trabalhador, por isso ela é muito importante. Existem pessoas que realizam trabalhos voluntários. São aquelas pessoas que trabalham em prol do outro. Eles trabalham para ajudar. O trabalho infantil é proibido e afeta o desenvolvimento das crianças trabalhadoras e, por isso, deve ser combatido. Uma criança que ocupa o tempo da sua infância trabalhando, mesmo que por necessidade, terá consequências tristes no seu desenvolvimento, podendo afetar até a sua saúde. Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram muitos direitos. Atualmente, elas podem estudar e escolher sua profissão e realizam muitos trabalhos que antes eram exercidos apenas por homens. As mulheres, em relação ao trabalho, foi outra luta, uma luta de conquistas. Por quê? A mulher conquistou o direito de trabalhar fora de casa por vontade própria, não apenas por necessidade, como era antigamente. Então, hoje em dia, a mulher ela tem poder de decisão em relação à sua profissão, em relação ao que ela quer fazer com o seu dinheiro. Ela não tem aquela preocupação somente de ajudar em casa. Antigamente, as mulheres só saíam para trabalhar fora se fossem para ajudar nas despesas familiares. Hoje em dia, ela pode acumular suas riquezas e conquistar os seus objetivos. Então, teve essa grande mudança em relação às mulheres e o trabalho. Então, meus amores, vamos fazer as atividades de revisão no nosso livro. Eu espero vocês na nossa aula. Um beijo!